Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje é noite de celebração, celebrando 18 anos de história da Igreja Cristã Evangélica em Taubaté. Toda igreja tem a sua história. Existem aqueles que começaram essa história. Existem aqueles que passaram por aqui e já se foram. Existem aqueles que estão chegando para fazer parte dessa história. E assim é o reino de Deus. Ele vai acontecendo, ele vai crescendo e Deus é quem vai abençoando a sua obra. Por isso que nessa noite eu venho trazer aqui uma mensagem específica, falando justamente sobre sermos unidos pela fé em Cristo. Vamos dar uma pausa na nossa série de mensagens do Evangelho de Marcos e trazer aqui uma reflexão específica para essa noite de celebração. Então eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. A partir do verso 19. Carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 19, que diz assim: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amados irmãos e irmãs, a Bíblia nos diz que na criação, Deus, de um só, Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. No entanto, com a queda e com a entrada do pecado no mundo, a humanidade passou então a buscar ali a sua própria maneira de fazer as coisas, inclusive por conta também ali do dilúvio, que foi o juízo de Deus, que praticamente destruiu toda a humanidade. Eles ali resolveram juntar esforços na construção ali de uma cidade, e também na construção ali de uma torre, cujo topo chegasse então aos céus, procurando tornar ali célebre o seu nome, para que eles não fossem mais espalhados por toda a face da terra. Mas a Bíblia também nos mostra que a intenção dessa construção era por motivos orgulhosos, de poder ali então se colocar acima de Deus. E é por essa razão, então, que o Senhor ele desce e confunde ali as línguas, espalhando então as pessoas por toda a face da terra. O que você viu aqui foi um resumo, basicamente, do que está ali no livro de Gênesis, logo no começo. Você pode ler isso em Gênesis, capítulo 11, do verso 1 ao 8, onde fala sobre essa divisão. E na divisão então das nações, Deus ele vai dar início à formação de um povo que viria então a ser chamado de povo de Deus, aonde então por meio desse povo todas as nações da terra seriam abençoadas. Deus escolhe um homem chamado Abrão, muda-lhe até mesmo o nome para Abraão. Ele diz, então, uma promessa: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que existe por parte dos líderes mundiais o intuito de unir as nações. Nós sabemos que existe. Basta olhar as alianças que são feitas aí entre países, e até mesmo o órgão que foi criado para deliberar sobre essas questões
que é as Nações Unidas, ou a ONU, que é uma organização intergovernamental criada ali para promover uma cooperação internacional. Eu até coloquei aqui, pode passar para mim. A Organização das Nações Unidas é uma organização internacional cujo objetivo é buscar a paz e o desenvolvimento mundial por meio da cooperação entre os países. Então sabemos que existe por parte dos líderes mundiais a ideia de unir as nações, de promover essa paz. No entanto, a maioria das missões de paz do mundo tem fracassado. Todas as missões de paz que têm sido feitas por essas nações têm fracassado. O mundo, irmãos, ele é como um campo minado, e há minas explodindo a todo momento. Nós vimos agora, recentemente, uma guerra que já passa para mais de um ano. Fora outros países que estão aí também em guerra, até mesmo entre si ali, do seu próprio povo. E as intervenções internacionais, elas tentam implantar, na verdade, uma falsa paz sob um manto de opressão e de escravidão. Meu irmão, minha irmã, o único pacto de paz verdadeiro e eficaz foi o que Deus fez em Jesus. Este sim, foi o único pacto de paz verdadeiro e eficaz. Porque aqui mesmo, no texto de Efésios capítulo 2, no versículo 13 e 14, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Esse é o único pacto de paz verdadeiro e eficaz. Essa é a maior missão de paz da história. É Deus em Cristo reconciliando pessoas de diferentes povos, nações, tribos e línguas. Em Cristo, irmãos, Deus estava reconciliando não apenas o mundo consigo, mas também as pessoas umas com as outras. Em Cristo nós nos tornamos um, porque a palavra diz que Ele é a nossa paz. Então, por intermédio da cruz, nós somos reconciliados com Deus, e pelo seu sangue, nós então passamos a ter, nós somos feitos um só corpo em Cristo Jesus. Nós sabemos que o pecado dividiu a humanidade, mas em Cristo nós somos feitos uma nova nação, membros de um só corpo, e pertencemos a uma família, a família de Deus. Todos aqueles que estão com suas vidas em Cristo formam essa nação, a nação que é chamada Igreja. Todos os que têm a sua fé em Jesus fazem parte desse povo, fazem parte dessa aliança que Deus estabeleceu através do seu Filho. E eu quero utilizar aqui 3 ilustrações que mostram essa maravilhosa unidade que deve haver no corpo de Cristo. Irmãos e irmãs, Deus nos mostra aqui um povo unido, um reino unificado. Porque Ele começa dizendo assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Nós sabemos que Israel fora a nação escolhida por Deus, a quem foi dada ali a adoção, a glória, as alianças, a lei, o sacerdócio e as promessas.
Quando você vai aqui para Êxodo, capítulo 19, quando Deus faz a aliança com o povo de Israel, ele diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Depois do dilúvio, irmãos, as nações foram formadas pelos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E no livro de Atos nós vemos ali a manifestação da graça de Deus revelada a esses povos na figura de 3 pessoas, representando cada uma dessas nações. Nós vemos ali a manifestação dessa graça na figura do etíope, o eunuco da rainha da Etiópia, que está ali representando o Egito como filho de Cã. Nós vemos ali essa manifestação da graça de Deus na figura do apóstolo Paulo, pertencente ao povo de Israel, como filho de Sem, e também na figura do centurião Cornélio, que era ali de Roma, como figura de Jafé. Então veja você como é interessante que lá em Gênesis há essa desunião, essa separação dos povos. E ali em Atos, Deus começa a trabalhar a união desses povos. E aqui nós temos, através da figura desses homens, o que Deus está fazendo. Nós percebemos que enquanto no livro de Gênesis nós temos o relato da divisão dos povos em diferentes línguas, lá no livro de Atos nós vemos a unificação desses povos mediante a fé em Cristo. Enquanto no livro de Gênesis nós vemos ali a Torre de Babel, onde ali as línguas foram confundidas e os povos foram divididos. No livro de Atos nós vemos ali, mediante o derramar do Espírito Santo, as pessoas passando a compreender a revelação de Deus, onde os discípulos falavam as línguas desses povos. E todos que estavam ali ouvindo essa mensagem arrependiam-se de seus pecados e passavam então pela fé a ser um cidadão de um reino celestial. Lá em Gênesis nós vemos ali, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o povo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. E quando então Deus traz a promessa do Espírito Santo e diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar de outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha como é interessante você perceber como Deus trabalha na história. Lá há uma divisão dos povos, porque a união daqueles povos era por causa do seu orgulho, da sua vaidade, de querer se sobressair e colocar acima de Deus. Mas aqui em Atos, é o próprio Deus que se manifesta para que esses povos então venham a se tornar um só diante dele. Todos os crentes em Cristo se tornam cidadãos do reino de Deus. Os crentes de todas as épocas que confiaram em Deus. O reino de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, não tem estranhos e nem estrangeiros. Não há segunda classe de cidadãos. São todos, pela fé, filhos de Deus. Quando você lê aqui Romanos, capítulo 10, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, do versículo 12, diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando você vai para 1 Coríntios,
capítulo 12, versículo 13, diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Gálatas, capítulo 3, verso 28, Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Colossenses, capítulo 3, versículo 11, do qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, simples, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então veja que em Cristo, Deus então passa a unir as pessoas, fazendo um só povo, fazendo uma só nação. Mas não somente isso, não somos apenas um povo unido, um reino unificado, mas somos também unidos numa só família, porque ele continua dizendo: não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, como se não bastasse você ser membro do reino de Deus, o Senhor, por sua graça e misericórdia, também nos concede agora ser membros da família de Deus. Pela fé, nós entramos para a família de Deus e Deus torna-se o nosso Pai. Porque a palavra diz que a todos, quando creram no seu nome, no nome de Cristo, deu-lhes o poder, a autoridade, a virtude de se tornarem filhos de Deus. Você passa a exercer a sua fé em Cristo, você agora é um filho de Deus, você faz parte da família de Deus. E você pode chamar Deus de Pai. Então não importa a nacionalidade, não importa a cor, não importa a raça, em Cristo somos todos irmãos e irmãs e membros da mesma família. Não deve haver mais barreira racial, cultural, linguística, porque somos um em Cristo pela fé. Temos o mesmo Espírito, salvos pelo mesmo sangue, temos o mesmo Pai, somos herdeiros, irmãos e irmãs, da mesma herança, e iremos juntos morar no mesmo lar. A palavra aqui em Hebreus, capítulo 12, fala desse ajuntamento, se referindo a todos aqueles que passaram a crer e fazem parte dessa família, fazem parte desse reino. Em Hebreus capítulo 12, verso 22, diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Todos os que têm sua fé em Cristo devem compreender que este mundo é passageiro. Este mundo é passageiro, e essa existência aqui, na verdade, é uma preparação. Meu irmão, minha irmã, aqui não é o nosso lar. Paulo diz ali em Filipenses: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Neste mundo há muitas diferenças entre nós, mas nós estamos indo para o mesmo lugar.
nós pertencemos à mesma família. Se você, é claro, colocou a sua fé em Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque temos nos identificado com Jesus, o Filho de Deus, pela fé. Deus agora também nos vê e nos trata exatamente como Ele vê e trata o seu Filho, com infinito amor. Novamente aqui na carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 16 e 17, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Cidadania celestial, irmãos, e membros da família não são funções ou posições distintas, mas são diferentes visões de uma mesma realidade. Porque cada cidadão do reino é um membro da família de Deus, e cada membro da família também é um cidadão do reino de Deus. Nós somos cidadãos e membros da mesma família, iguais em todos os sentidos espirituais diante de Deus. Então cabe questionar se Deus nos aceita, cada um de nós, como não podemos nos aceitar uns aos outros? Se somos um corpo, se somos uma família, se somos o reino de Deus, como não podemos nos aceitar uns aos outros? Superarmos as nossas diferenças, vencermos os nossos preconceitos, as barreiras que temos. Começarmos a ter um olhar de misericórdia e de amor, assim como Deus em Cristo teve por nós. Somos unidos, somos família, mas somos unidos e fundamentados, crescendo e sendo edificados em Cristo. Porque a palavra continua dizendo: não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Meu querido irmão, minha querida irmã, no livro de Gênesis, Deus chamou o seu povo. No livro de Êxodo, Deus libertou o seu povo. No livro de Reis, Deus governa o seu povo. No livro dos profetas, Deus exorta e disciplina o seu povo. E nos evangelhos, Deus passa a habitar entre nós e a chamar as pessoas a um compromisso com Ele para fazer parte desse povo. Hoje, por meio do Espírito, Deus habita na igreja e no coração de todo aquele que confia em Cristo. Aquele que tem a sua vida em Cristo passa a ter dentro de si o Espírito de Deus habitando no seu coração. Paulo escrevendo ali aos Coríntios, ele vai dizer: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós precisamos entender o fundamento que a igreja está estabelecida. A igreja está edificada sobre a verdade revelada de Deus. E qual é a verdade revelada de Deus? Cristo Jesus é a verdade revelada de Deus. Todos aqui conhecem o texto do Evangelho de João, capítulo 1, onde ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E lá no verso 14 ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como o unigênito do Pai. E no verso 17 ele diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A igreja, como povo de Deus, está edificada sobre essa verdade revelada de Deus. A igreja, como nação, como família, como edifício espiritual, tem como base principal Cristo, que é a pedra angular. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus do Espírito. Sem Cristo não há igreja. Sem Cristo não há unidade. É por essa razão que as instituições humanas que tentam promover a paz entre os homens, elas falham. Porque o fundamento, a base não é Cristo. Para que haja paz, para que haja unidade entre os povos, somente um pode promover isso, Cristo Jesus. Todas as instituições humanas falham, porque a base não é Cristo. As instituições humanas podem até promover, irmãos e irmãs, mudanças sociais, mudanças políticas e até econômicas, mas assim que os interesses particulares começam a aparecer, começam a surgir os conflitos, começam a surgir as brigas, as divisões. Quando eu estava preparando essa mensagem e fazendo algumas pesquisas sobre a unidade das nações, quando houve a Primeira Guerra Mundial, as nações se reuniram e criaram um órgão chamado Liga das Nações. O intuito era trabalhar para que não houvesse mais guerras. O intuito era trabalhar para promover a paz entre os povos, a igualdade entre as pessoas. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, foi que então foi criada a Organização das Nações Mundiais, a ONU, com o mesmo intuito, promover a paz entre os povos. Mas até hoje eles não conseguem fazer isso. Por mais que tentem, eles não conseguem fazer isso, porque o fundamento deles não é Cristo. Em Cristo, Deus manifesta a sua presença gloriosa em nossas vidas. Quando você olha para a história do povo judeu, irmãos, os judeus se orgulhavam do fato de Deus morar entre eles. E havia ali duas figuras que representavam essa morada de Deus entre o povo de Deus. Começou lá com o tabernáculo, onde Deus manifestava a sua glória através de uma coluna de fogo. Depois teve a construção do templo, onde também Deus manifestou a sua glória através de uma nuvem de fumaça. Se nós pegarmos aqui em Êxodo, capítulo 40, que foi o término da construção do tabernáculo, assim que eles terminaram de construir o tabernáculo, Êxodo 40, verso 34, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E quando você vai aqui para 2 Crônicas, capítulo 7, quando Salomão termina a construção do templo,
Aqui no verso 1 e verso 2 diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Os judeus se orgulhavam por esse fato de Deus morar entre eles. Mas, irmãos, a palavra diz que agora os cristãos, sendo participantes da igreja, eles mesmos são a habitação de Deus no Espírito. Deus não precisa mais se manifestar fisicamente num lugar. Deus se manifesta na sua vida, no seu coração. Para as pessoas cujas mentes ainda não foram iluminadas pelo Espírito, a igreja não passa de uma instituição, a igreja não passa de um prédio. Para aqueles que não entendem, porque não têm a iluminação do Espírito para dar essa compreensão, se você falar em igreja para essa pessoa, sabe o que vem à mente dela? Esse local. Um local onde nos reunimos para juntos adorarmos ao Senhor, ouvirmos a palavra de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: isso aqui não é a igreja, isso aqui é apenas um local onde nos reunimos. Sabe o que é a igreja? A igreja somos nós como corpo de Cristo. Todos os que pela fé foram chamados por Deus e creem em Jesus, são a igreja de Cristo. E eu sempre, acho que eu já falei aqui algumas vezes, porque às vezes a gente tem mania de dizer assim: olha, eu não preciso ir à igreja, porque eu sou a igreja. Deixa eu te falar uma coisa: você sozinho não é igreja. Você só é igreja no corpo. Porque a igreja é corpo, a igreja é comunhão, a igreja é a unidade que existe aqui no povo de Deus. Isso é ser igreja. Você sozinho não é igreja. Não pense você que ficando em casa, cultuando a Deus, você está sendo igreja. Não, você é apenas uma peça solta. Você é só um tijolinho. É só você olhar para esse prédio quando ele foi construído, para que haja toda essa conjunção aqui que nós estamos vendo. Mas cada uma dessa parede aqui tem um tijolinho ali que está colocado. Assim é a igreja do Senhor. Todos nós somos os tijolinhos sendo colocados para formar a igreja de Deus. Por isso que para aqueles que não foram iluminados pelo Espírito, quando você fala a igreja é uma instituição, a igreja não passa de um prédio. Mas para os que entregaram sua vida a Cristo, esses sim passam a fazer parte de um projeto de Deus que está sendo edificado. E a Bíblia nos mostra esse processo que está crescendo e aumentando a cada vida que se entrega a Cristo. Cada vida que vai se entregando a Jesus é um tijolinho que está sendo acrescentado. Deus, Ele é o arquiteto e o engenheiro. É Ele quem traçou a planta e as especificações. É Ele quem está construindo a sua casa espiritual, estabelecendo o seu reino, até que venha para governar por completo. Então, da mesma forma como o povo de Israel foi chamado e escolhido pelo Senhor, Deus também está chamando pessoas para vir a Ele e fazer parte dessa construção. Veja só o que Pedro vai dizer aqui, 1 Pedro, capítulo 2. E aí você vai lembrar do que Deus disse para o povo de Israel, lá no deserto, quando fez a aliança com eles. 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Veja que a mesma palavra que Deus direcionou para o povo de Israel, na aliança que Deus fez com eles lá no Monte Sinai, é a mesma palavra que Deus está direcionando para a sua igreja. Vocês são teu povo, a nação escolhida, sacerdócio real, propriedade exclusiva minha. A importância prática e vital dessa doutrina, irmãos, é que Deus habita na igreja, mas a igreja como um corpo vivo de Cristo. Ele se manifesta por meio da vida de cada um que faz parte desse corpo, porque são a habitação do Espírito. É por isso que Paulo diz que o templo está crescendo, porque os que exercem sua fé em Cristo estão sendo continuamente adicionados a esse corpo. A igreja está em um estado contínuo de construção, e cada novo crente torna-se uma nova pedra nessa construção. Como cidadãos do reino, da família de Deus e pedras vivas, os crentes de Jesus Cristo são o sacerdócio santo, sacerdócio que oferece sacrifícios espirituais a Deus, e como vai dizer ali o autor de Hebreus, é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A igreja, o corpo vivo de Cristo, é o grande corpo espiritual dos redimidos, aonde o Espírito de Deus reside, aonde o Espírito de Deus habita, conforme está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos e irmãs, muitas controvérsias surgidas com respeito a essa teologia eclesiástica, talvez a maioria delas tem sua origem nas diferenças de opinião com respeito à natureza da igreja, do que diz em relação ali à função, à autoridade, ao governo que essa igreja deve exercer. Por isso que a gente vê aí várias denominações, porque não há um acordo muitas vezes em relação à função, à autoridade e governo dessa igreja. Por isso que precisamos olhar para a igreja e entender que o propósito pelo qual ela foi estabelecida é fazer Deus conhecido em toda a terra e conduzir as pessoas à fé em Cristo, ensiná-las os princípios e as ordenanças do que significa pertencer ao povo de Deus. Não foi isso que Jesus deixou aqui na chamada grande comissão? Em Mateus, capítulo 28, quando ele diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual o papel da igreja? Tornar o nome de Deus conhecido em toda a terra e conduzir as pessoas a serem discípulos de Jesus, ensinando-as as ordenanças do que é ser parte do reino de Deus, do que realmente é ser membro da família de Deus. O que significa isso? Enquanto em Adão, por causa da queda, a humanidade deixou de adorar a Deus e foi dividida por causa do seu orgulho e vaidade. Em Cristo, Deus une novamente os povos através de um exemplo de humildade e reconhecimento de quem Deus é.
assunto relacionado à natureza da igreja, a unidade de quem dela faz parte é fundamental. Se você parar para pensar, essa foi a oração de Cristo por todos aqueles que viriam a fazer parte deste projeto de Deus. Quando você vai ali para o Evangelho de João, capítulo 17, veja qual foi a oração de Jesus, o pedido que ele faz ali diante de Deus. João 17, a partir do verso 20, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Essa foi a oração de Jesus, a unidade do povo de Deus. O mundo busca e tem trabalhado na unificação de todos os povos, no mundo sem fronteiras. O mundo está trabalhando para isso. Porém, todo o intuito humano nesse sentido, como eu já disse, friso novamente, tem fracassado ao longo dos séculos e vai continuar a fracassar. Porque a sua falha está no fato de eles confundirem unidade com a uniformidade. Meu irmão, minha irmã, a igreja é formada por pessoas tão diferentes, tão distintas. Por isso que a gente não tem uniformidade, mas a gente tem a pluralidade na forma. Entretanto, na pluralidade haverá unidade. E que cada um, na sua forma de fazer, contribui para o crescimento da igreja mediante o manifestar da graça e do poder de Deus. Pedro, escrevendo aqui a sua carta, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Na igreja não tem uniformidade, tem essa pluralidade na forma de Deus se manifestar, onde cada um contribui para a unidade do corpo de Cristo. Cada um com a sua característica, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito de fazer as coisas, mas todos com um só objetivo: que Deus seja glorificado em Cristo Jesus. Embora tenhamos tantas diferenças, nossa união em Cristo é que nos faz compreender a cada um. Nossa união em Cristo é o que nos faz respeitar a cada um, amar a cada um. Irmãos e irmãs, a unidade da igreja para todos os povos está firmada em Cristo. Através do sangue, a carne, o sofrimento, a cruz e da morte de Jesus Cristo, estrangeiros tornam-se cidadãos, estranhos tornam-se família, e aqueles que eram idólatras se tornam o templo do Deus verdadeiro. Os que estão sem Cristo se tornam pela fé um em Cristo. Os que estão longe são trazidos para perto, e os ímpios são reconciliados com Deus. E assim temos a reconciliação dos homens com Deus e também dos homens com os homens. Assim nós temos um povo unidos pela fé em Cristo,
buscando viver a excelência da vida em Cristo, proclamando o reino de Deus, vivendo a comunhão da família e sendo edificados na palavra, tendo o Espírito Santo habitando no seu coração. Isso é ser igreja. Somos a igreja de Cristo. A nossa base, o fundamento de Cristo. Não são as minhas ideias, não são as ideias do Rafael ou de qualquer outra pessoa, mas sim o que a palavra de Deus determina para nós. E ela diz o que devemos ser e o que devemos fazer. Esse é o fundamento. A palavra da verdade e a palavra é Cristo, que nos une em um só corpo, que é chamado a igreja do Senhor. Que nós possamos continuar sendo essa igreja, irmãos, que proclama a verdade revelada de Deus, unidos no único propósito: fazer Deus conhecido em toda a terra, conduzindo pessoas a se tornarem discípulos de Jesus, para que também, juntamente conosco, venham a unir as forças pelo poder e a graça de Deus, para continuar fazendo o reino de Deus crescer e progredir, começando no lugar aonde nós estamos. Que Deus nos abençoe nessa missão de ser a igreja do Senhor. Vamos orar? Ó Pai, eu quero te louvar, Senhor, bendizer o teu nome. E te agradecer mais uma vez, ó Deus, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concedeu aqui nesta noite. Podemos estar aqui, ó Pai, reunidos para juntos celebrarmos, exaltarmos ao Senhor. Celebrarmos, ó Deus, 18 anos do nascimento dessa igreja, do estabelecimento, ó Pai, do teu reino aqui neste local, para que a partir, ó Deus, das vidas que aqui estão, teu nome, ó Deus, seja conhecido, que teu nome seja glorificado, vidas, ó Pai, sejam convertidas pelo poder da tua palavra e a iluminação do teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, por esses 18 anos. Muitos passaram por aqui, outros estão chegando. E o Senhor, ó Deus, tem abençoado este lugar. Abençoado, ó Deus, este local onde nos reunimos para te exaltar. Por isso, ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude com a unção do teu Espírito Santo a vivermos, ó Deus, as prioridades do teu reino, a colocarmos, ó Pai, as nossas vidas nas tuas mãos e sermos instrumentos para abençoar outras pessoas, para levar, ó Deus, essa palavra, ó Deus, de esperança e de salvação, de exortação e confrontação. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Cada um, ó Deus, que faz parte, ó Deus, deste reino que o Senhor está construindo, dessa igreja que o Senhor está formando, e as vidas que o Senhor está acrescentando. Nós te louvamos por isso e bendizemos o teu nome. O Senhor, ó Deus, possa conceder muitos e muitos anos para o teu povo que se reúne aqui neste local. E a igreja do Senhor, como o corpo vivo de Cristo, continue, ó Deus, crescendo. E o teu nome continue sendo glorificado na vida de cada um que aqui está, de cada um que aqui passou, e cada um, ó Deus, que irá chegar. Em nome de Jesus. Nós somos o teu povo. Fazemos parte, ó Deus,
dessa grande família, a família do Senhor, onde o Senhor, ó Deus, tem edificado as nossas vidas através da Tua palavra, tendo como único fundamento Cristo Jesus. Por isso te louvamos e bendizemos o Teu nome e te agradecemos por esses 18 anos que o Senhor tem conduzido a Tua obra aqui neste lugar. Oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu vou passar aqui alguns avisos e logo depois, irmãos, a gente vai ter aqui um bolinho para a gente poder comemorar os 18 anos de aniversário da nossa igreja. Então não vai embora, fique conosco, participe desse momento de comunhão e de celebração. Afinal de contas, é aniversário. Se é aniversário, não tem bolo. Então vamos juntos celebrarmos esse tempo que o Senhor tem nos abençoado aqui, tem abençoado a igreja dele aqui neste local. Então logo depois que terminar o culto, não vai embora. A gente vai trazer as coisas aqui para o templo, para que a gente possa estar juntos aqui, celebrando e participando dessa comunhão tão gostosa que nós temos aqui neste local. Só alguns avisos, então, lembrando que no próximo sábado, irmãos, nós temos o nosso encontro de homens. Nós vamos estar retornando aí, trabalhando esse livro do David Merck, Homem Nota 10. Eu marquei ali às 18h30. E o nosso irmão Pedro, então, ele concedeu ali a sua casa para que a gente possa fazer um encontro. Depois eu vou estar compartilhando aí com os homens. Espero que vocês possam estar conosco nesse tempo também de aprendizado e crescimento aí na graça de Deus. Bom, isso aqui são as nossas séries de podcast. Toda quarta-feira tem uma mensagem lá no canal do YouTube da Igreja Evangélica Taubaté, onde eu tenho trabalhado nesse tema Vida Transformada. Cada quarta-feira às 15 horas tem uma mensagem ali para abençoar o seu coração. E só um recado também para as mulheres: teria um encontro das mulheres que estava marcado para o dia 25 agora de março, vai ser alterado para o dia 1º de março, tá? Então no domingo que vem, 1º de abril, desculpa, março já passou. Não é mentira, tá, irmãos? É 1º de abril, mas não é mentira. A gente aqui só fala da verdade. Então, é 1º de abril, mas é a verdade. Então, não vai ser mais no dia 25 de março, vai ser alterado para o dia 1º de abril. Depois a gente vai estar divulgando aí as informações com relação ao horário e também ao local. Tá bom? Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo. E depois que nós finalizarmos aqui, eu queria também fazer um convite aqui aos irmãos, como a gente fez, acho que no ano passado, que a gente puder todo mundo se reunir aqui na frente, para a gente poder tirar uma foto aí e colocar no nosso álbum de recordações desse aniversário da igreja. Então, depois que a gente finalizar aqui com a bênção pastoral, convido os irmãos a estarem aqui à frente para a gente poder tirar foto. E aí depois a gente vai trazer as coisas aqui para a gente celebrar junto esse tempo que a gente vai ter. Tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por esse culto, muito obrigado por esse tempo, a Deus, de celebração e alegria diante da Tua presença. Eu te louvo, a Deus, por cada momento, a Deus, que foi celebrado aqui nesta noite, onde o Senhor nos direcionou através do Teu Espírito Santo. Te louvo, a Deus, por cada momento, por cada vida, ó Pai, que aqui está, aqueles que estiveram nos assistindo, ó Pai, através da internet, a Deus, que o Senhor também seja sobre a vida de cada um deles, ó Pai. E que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus, e assim que as consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne aqui neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Se alguém puder chamar as crianças para descer, aí a gente já tira a foto, todo mundo junto aqui, e aí depois a gente vai trazer as coisas aqui para a gente estar celebrando juntos, tá bom?